Olá a todos. Vamos ver aqui uma questão que já saiu na sala de aula alguma vez, mas que nunca tratamos exatamente, que é um pouco mais complicada do que é a questão espanhola. Então, vamos ver como é a organização territorial de Portugal, ok? Há regiões, não há regiões, como se organizam as regiões, parece o que temos aqui na Espanha ou não? Então, quando pensamos em Portugal, muitas vezes só pensamos no que temos aqui mais ao lado, não é? Na parte de Portugal que está dentro da Península Ibérica. Mas temos que lembrar que não é só a Península Ibérica. Então, como vemos aqui no mapa, quando falamos de Portugal, normalmente falamos de Portugal continental, que é este setor aqui, que está no continente europeu, na Península Ibérica, ao lado da Espanha, e Portugal insular, que são os dois arquipélagos que também são parte do território português, ok? Então, temos aqui por um lado os Açores e por outro lado a Madeira. Bem, as ilhas são regiões autónomas. Okay. A Constituição de 1976 diz que todo o país deve ser organizado em regiões autónomas, mas a dia de hoje só as ilhas foram reorganizadas como regiões autónomas. Então, cada região autónoma tem um governo autónomo e um parlamento regional, mais ou menos parecido ao que temos aqui em Espanha. Okay. Quais são as regiões autónomas? Uma é a região autónoma dos Açores, que são ilhas vulcânicas que estão quase ao meio do Oceano Atlântico, ok? Reparem que estão a 1500 km de Lisboa e a uns 3000 km na América do Norte. Foram habitadas a partir do século XV. São várias ilhas com 250 mil habitantes. Okay. Os órgãos regionais estão divididos entre três cidades principais. Okay? Ponta Delgada, que está aqui na Ilha de São Miguel, Angra, que está aqui na Ilha Terceira, e Horta, que está aqui na Ilha do Faial. Okay? Quando falamos das Açores, muitas vezes falamos do grupo ocidental, o grupo central e o grupo oriental. Okay? Porque se vem no mapa, há realmente três grupos, ok? E longe uns dos outros. Então, o grupo ocidental são duas ilhas pequenas, o Corvo e as Flores, que estão muito distantes das outras. O grupo central é o grupo mais importante, com mais ilhas, okay? Onde está as cidades mais importantes, Angra do Heroísmo, okay? E o grupo oriental são duas ilhas, São Miguel, que é uma ilha importante, e a Ilha de Santa Maria. Ok, outra região autónoma de Portugal é a região autónoma da Madeira. Okay? A Madeira tem uma ilha principal, que é a Ilha da Madeira, e ilhas menores. Aqui ao lado está a ilha de Porto Santo, também as ilhas desertas, que estão aqui, que são ilhas desertas, não estão habitadas, e um pouco mais ao sul, entre a Madeira e as Canárias, estão as Ilhas Selvagens, que também são ilhotes que não estão habitados, mas que são portugueses. Okay? Onde está a Madeira? Madeira está a 900 km de Lisboa, mais ou menos uns 700 km da África e uns 400 km ao norte das Canárias. Okay? Também como os Açores, foi descoberta, foi colonizada a partir do século XV. Bem, e o resto? E o que acontece no continente? Teoricamente, o continente deveria ser organizado também em regiões, que é o que diz a Constituição de 1976, mas ainda não foi feito isso. Okay? Houve um referendo em 1998 para tentar promover a regionalização e o resultado foi não. Bem, mas como se divide o continente? Vamos ter em conta duas coisas aqui. As províncias e os distritos. Depois entramos também no CCDR. As províncias são divisões de tipo histórico que não existem do ponto de vista administrativo, mas seguem sendo usadas. E os distritos sim são administrativos. Okay? Importante que a diferença do que seria o sistema espanhol,
distrito e a província não tem que coincidir exatamente, ok? Então podemos ter um distrito que faça parte de mais de uma província e uma província que esteja dividida por mais distritos. Bem, as províncias. As províncias são territórios sem função administrativa, ok? Não há governos regionais, não há assembleias regionais, não há administração regional. Não é como em Espanha, mas seguem-se no uso. Quer dizer, todos os portugueses mais ou menos se identificam com a província de onde são. É mais ou menos equivalente ao que seria as regiões espanholas até os anos 80, ok? Antes do Estatuto de Autonomia da Galícia, por exemplo, sabíamos que a Galiza existia, não é? Não havia um governo regional, não havia um parlamento regional, mas todos sabiam que a Galiza existia e todos os que nasciam na Galiza eram galegos, etc, etc, ok? Mais ou menos é o que acontece hoje em Portugal. Então, que províncias há em Portugal? Começando pelo norte, ok? No noroeste temos entre Minho e Douro, que vai desde a fronteira do Minho até o Rio Douro, um pouco mais em baixo, que às vezes é dividido em Minho, que seria a parte mais ao norte, mais próxima à Galiza, e o Douro Litoral, que seria a parte mais próxima ao Rio Douro. Okay? A nordeste temos os Trás-os-Montes e Alto Douro, okay? Aqui. Também pode ser dividido em duas partes. Os Trás-os-Montes é a parte mais interior, que está ao sul da província de Ourense. Okay? É uma região que é mais montanhosa e mais seca que a região costeira, que é o Minho. E também assim, são os invernos mais frios, os verões são mais cálidos. E a parte sul, de Trás-os-Montes, que seria o Alto Douro, são as vilas e os concelhos que estão aos dois lados do Rio Douro. Okay? É uma região importante porque é a região de produção do vinho do Douro, okay? Que é a primeira denominação de origem controlada do mundo. Bem, ao sul do Douro, okay? Nesta região central, okay, entre o Douro e o Rio Tejo, mais ou menos, está a Beira. Okay? E a Beira pode ser dividida também em três partes. Então, a Beira Alta é a zona interior que está entre o Alto Douro e a Serra da Estrela. A Serra da Estrela estará mais ou menos por aqui. Okay? É uma serra que faz parte do sistema central. Como em Espanha, há uma série de serras, Béjar, Guadarrama, que dividem o Planalto Norte do Planalto Sul, ok? Em Portugal, esse sistema é a Serra da Estrela, que está mais ou menos aqui, ok? Então, a Beira Alta é essa zona que está entre o Alto Douro e a Serra da Estrela. Beira Baixa é a região que está entre a Serra da Estrela e o Rio Tejo, aqui, ok? E a beira litoral é a zona costeira, que é mais ou menos a zona desde o Douro até um pouco mais embaixo do Rio Mondego. Okay? Um pouco mais para baixo, do centro-sul de Portugal, temos a Extremadura. Okay? Em Portugal também há uma Extremadura com S, que é essa zona costeira do oeste do país. Okay? Onde está Lisboa, inclui também ao outro lado do Tejo, a Península de Setúbal. Okay? Pouco mais no interior, no final do Vale do Tejo, temos o Ribatejo. Okay? O Ribatejo é cruzado pelo Rio Tejo. Bem, pouco mais ao sul temos o Alentejo, que é uma grande região que está aqui, okay? Ao sul do Rio Tejo, que também às vezes é dividido em Alto Alentejo e Baixo Alentejo, ok? Uma região vizinha à região da Extremadura e região da Andaluzia, parece-se muito na paisagem às vezes com a Extremadura espanhola, ok?
E no final, aqui mais ao sul, temos o Algarve. Okay? O Algarve foi a última zona a ser conquistada na Reconquista Portuguesa. Era um pequeno reino mouro. E no século XVII, XVIII, XIX, os reis portugueses tinham como título Rei de Portugal e dos Algarves, okay? Como curiosidade. Bem, então, há uma mapita aqui, okay? Para que reparem. Mas, como já disse, as províncias existem, mas não existem no plano administrativo, ok? Então, o que existe no plano administrativo? No plano administrativo existem os distritos. Ok? Os distritos seria mais ou menos parecido ao que seria a província aqui em Espanha, ok? E temos aqui um mapa. O país está dividido em 18 distritos, ok? As ilhas também possuíam distritos antes, mas agora, como são regiões autónomas, já não há distritos nas ilhas. Bem, os distritos foram criados para ser um centro administrativo por uma série de concelhos ao redor. Até 2011 havia um governador civil em cada distrito, okay? E uma série de serviços da administração pública tinham como sede cada capital de distrito. Okay? Hoje não é exatamente assim já. Bom, aqui temos um mapa, vem os 18 distritos, tem aqui cada um a capital. E aqui pus uma lista com a população de cada distrito, ok? A última atualização, que é a de 2018. Se repararem, os distritos mais povoados são aqueles que estão ao redor das grandes cidades, ok? Então, por exemplo, temos Lisboa e o Porto, ok? E o terceiro é Setúbal, que está aqui ao lado de Lisboa. E os seguintes, Braga e Aveiro, que também estão ao redor da cidade do Porto, ok? E aqueles menos povoados são aqueles que estão na zona interior, ok? Então, se repararem, os menos povoados, Porto Alegre, Bragança, Beja, a Guarda e Évora. Okay? Então, todos aqui na zona interior da fronteira com a Espanha. Bem, qual é a população calculada em 2018 para Portugal? 10 milhões de pessoas, ok? Bem, mas como eu disse, os distritos foram criados no século XIX para ser centros regionais de governo, não é? Mas já não é exatamente assim, ok? Porquê? Entre outras coisas, criaram-se já, desde os final dos anos 60, umas estruturas que aglomeravam certos serviços no território. Okay? À medida que foram passando os anos, também foi aumentando a responsabilidade dessas estruturas e hoje em dia essas estruturas são conhecidas como Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional. Okay? O território do continente está dividido em 5 regiões de coordenação de desenvolvimento regional que com função basicamente centralizar os serviços relacionados com gestão do território, ambientes, conservação da natureza, etc. E funciona um pouco como coordenação de desenvolvimento dos concelhos da sua zona, okay? Para que haja um quadro comum de desenvolvimento da zona. Bem, como podem ver aqui, a dia de hoje há 5 CCDRs no continente, ok? Então temos na região norte, okay, que é mais ou menos o entre Minho e Douro e o Trás-os-Montes e o Alto Douro. Na zona centro, que é mais ou menos equivalente às Beiras. Outro
Lisboa e Vale do Tejo, que é mais ou menos equivalente ao que seria a Extremadura e o Ribatejo, outro do Alentejo e outro do Algarve. Ok? Há outras estruturas em Portugal que aproveitam essa distribuição. Okay? Por exemplo, o Ministério da Saúde não tem funções delegadas nos CCDRs, mas tem 5 administrações regionais de saúde que coincidem com as zonas do CCDR. Ok? Bom, vamos um pouco mais para baixo, então. Além dos distritos, o que há? Se disse antes que os distritos são uniões de vários conselhos, ok? Estão os conselhos. Quantos conselhos há em Portugal a dia de hoje? 308. Okay? 308 conselhos ou municípios, são sinónimos. Como em Espanha, como se elege o presidente da Câmara e os vereadores, voto popular, ok? Então, a cada 4 anos, os portugueses votam nos vereadores, ok? Que são os representantes, são os vários representantes eleitos pelo povo, e esses vereadores vão escolher o presidente da Câmara. Okay? O presidente da Câmara será aquele que desempenha a função principal dessa Câmara durante os 4 anos, desse Conselho durante esses 4 anos. Às vezes também chamamos o presidente da Câmara autarca, porque um sinónimo para o Conselho seria autarquia. Okay? Então, se escutarem, por exemplo, na televisão ou verem no jornal, dizerem o autarca do Porto, ou de Vila Nova de Gaia, ou de Braga, etc., esse é o presidente da Câmara. Okay? E a mesma coisa, a autarquia do Porto é o sinónimo do Conselho do Porto. Okay? Bem, então, os vereadores que apoiam o presidente da Câmara, que são parte do governo municipal, são responsáveis por um pelouro. Okay? Então, cada ramo, cada divisão da administração local, por exemplo, as finanças, o transporte, o urbanismo, juventude, etc., são um pelouro. Então, cada vereador que forma o governo municipal pode ter um ou mais pelouros. A diferença da Espanha, existe também outro órgão que se chama Assembleia Municipal, que é um órgão deliberativo e fiscaliza os atos da Câmara Municipal. Okay? É um controle com representantes do Conselho da Freguesia, não é tão importante como a Câmara Municipal e os vereadores da Câmara Municipal. Okay? É uma diferença muito importante entre Portugal e Espanha é que em Portugal os concelhos têm subdivisões. Okay? As freguesias são mais ou menos parecidas ao que seriam as freguesias eclesiásticas, okay? As paróquias da igreja. Por exemplo, nós pensamos aqui no Conselho de Teo, sabemos que há várias paróquias no Conselho, mas isso não é uma divisão administrativa do Conselho de Teo. Okay? Em Portugal, as freguesias são divisões administrativas do Conselho. Cada freguesia tem uma assembleia de freguesia e uma junta de freguesia. Okay? Junta de freguesia, o órgão executivo é o governo. Bem, quantas freguesias há em Portugal no dia de hoje? Houve uma reforma em 2013 que simplificou um pouco o mapa. Há 3.091 freguesias. Okay? Vamos ver um exemplo. Okay? Por exemplo, escolhemos um concelho. Okay? Eu escolhi, neste caso, um concelho do distrito de Leiria. Okay? Então, o distrito de Leiria é este aqui, que é um distrito que está ao oeste do território português, formado por 16 concelhos. Os concelhos mais ao norte são parte da beira litoral, junto com vários concelhos de Coimbra e de Aveiro, e os concelhos que estão aqui mais ao sul são parte já de Extremadura, junto com outros concelhos de Lisboa e de Setúbal.
Dentro desses 16 concelhos do distrito de Leiria, um deles é Pombal, ok? Está marcado aqui no mapa. Bem, o concelho de Pombal é um concelho do distrito de Leiria, faz parte da beira litoral, que está mais ou menos por aqui, e da Comissão de Coordenação Regional do Centro. Bem, dentro do distrito de Pombal, o distrito de Pombal está dividido em 13 freguesias, ok? Então, cada uma destas aqui, que estão marcadas no mapa, vai ter uma junta de freguesia, uma assembleia de freguesia, ok? Que tem uma autonomia reduzida, porque é um território muito pequeno, mas tem órgãos para a gestão do território, ok? Então, por exemplo, há uma junta de freguesia em Pombal, que é a sede do concelho, mas também há outra em Abiú, há outra em Vilacã, há outra em Redinha, outra em Pelariga, etc, 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 ok? Então, a diferença de Espanha é que nós aqui entendemos esse conceito de freguesia, um concelho dividido em freguesias, mas não há uma administração de uma freguesia. Por exemplo, em Cacheiras não há uma junta de freguesia, ok? Bem, outra questão que me interessava disto aqui, ok? Os gentilícios. Okay? Os gentilícios são os nomes que usamos para designar a ligação, ok? Ou uma pessoa que nasceu num lugar, uma pessoa que reside num lugar, ok? Num território determinado. Convém conhecer os de uso mais comum em Portugal porque podemos ler notícias ou ver a televisão e alguém comentar alguma coisa, conexão televisão com o Minho, as estradas da Beira, a seca no Alentejo, ok? Temos que saber mais ou menos em que parte de Portugal está e o nome que usamos com os habitantes dessas províncias, ok? Então, se falamos do Minho, falamos de minhotos. Se falamos de Trás-os-Montes, falamos de transmontanos. Se falamos da Beira, falamos de beirões. Na Extremadura, os extremenhos. No Ribatejo, os ribatejanos. No Alentejo, os alentejanos. No Algarve, os algarvios. Na Madeira, os madeirenses. E nos Açores, os açorianos. Ok? E há outros também, por exemplo, os distritos, todos os distritos têm por nome a sua capital. Então, quando falamos Distrito de Lisboa, capital é Lisboa, Distrito de Santarém, capital é Santarém, Distrito de Faro, capital é Faro. E esse gentilício vai depender do gentilício da cidade, ok? Então, por exemplo, cidade de Lisboa. Okay? Quem nasce na cidade de Lisboa é lisboeta ou alfacinha, ok? Isso é um nome coloquial que só se dá para os habitantes da cidade de Lisboa. Como também para o Porto. As pessoas que nascem no Porto são portuenses ou também são conhecidas como tripeiros, ok? Assim como em Braca são bracarenses, em Coimbra são conimbricenses, em Guimarães são vimaranenses, em Faro são farenses, em Évora eborenses, em Santarém escalabitanos, em Funchal funchalense, etc, etc, ok? Isto funciona mais ou menos como em espanhol, alguns nomes que vêm diretamente do nome da cidade em português e outros nomes que vêm do nome da cidade em latim, ok? Por exemplo, aqui, escalabitano vem de Scalabis, que era o nome de Santarém, e eborense vem de Ebora, com B, que era o nome da cidade na época romana, ok? Há muitos mais. Se têm dúvidas e que querem procurar como se diz o nome de uma pessoa que nasceu em Almeida ou Vila Nova de Fascoa, podem procurar aqui, ok? No dicionário gentílicos e topónimos, que está disponível aqui no portal da língua portuguesa, ok? Espero que tenham aprendido mais um pouco de Portugal com este vídeo, ok? Tchau, tchau.